Olá, seja bem-vindo ao canal Química Ilustrada. Na videoaula de hoje nós estaremos a resolver o exame de admissão de Química no Instituto de Ciências de Saúde ao nível do país de ingresso de 2025. Desde já peço que subscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário para o crescimento do canal. Vamos à aula. Número 1. Os elementos do quarto grupo principal são 5. Tais elementos são: a linha A, temos flúor, temos germânio, temos carbono. Por exemplo, o flúor, ele faz parte dos halogênios, ou seja, do sétimo grupo. Consequentemente, este não deve ser a opção. Temos aqui a linha B, temos carbono, tá certo, o carbono faz parte do quarto grupo, mas temos aqui magnésio. Magnésio faz parte do segundo grupo, porque na última camada de valência ele possui 2 eletrões, então é um metal alcalino terroso, consequentemente não faz parte do quarto grupo principal, logo também esta opção não está certa. A linha C, temos aqui cálcio. Cálcio também faz parte do grupo do segundo grupo, que é segundo grupo A, nesse caso que são metais alcalino terroso. Consequentemente, também essa opção não está correta. Mas temos aqui a opção D, onde nós temos silício, carbono, germânio, chumbo e temos estanho. Esse sim é a opção correta pelo fato de que esses todos fazem parte do quarto grupo. Eles, na última camada de valência, eles possuem cerca de 4 eletrões, ou possuem 4 eletrões na camada de valência. Então, a opção correta é a linha D. Então, número 2, temos aqui, dada as massas atômicas carbono 12, oxigênio 16, e depois a quantidade de oxigênio em grama necessário para queimar 96 gramas de carbono na sua totalidade é. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós temos que escrever a equação de o quê? Da queima do carbono. Se é queima, então é reação do carbono com o quê? Com o oxigênio. Então, vamos fazer carbono que reage. Vou escrever aqui. Carbono a reagir com oxigênio para formar, se é queima total, então vai se formar dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Então, aqui temos aqui, está tudo aqui acertado, então não precisamos acertar um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos, 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos no produto. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos fazer somente a proporção. Então, o que acontece? O pedido é o qual? Está a pedir a quantidade de oxigênio em grama. O pedido é o quê? Quantidade de oxigênio em grama. Então, aqui embaixo do oxigênio vamos colocar o quê? Vamos colocar X. Em grama necessário para queimar 90 gramas de o quê? De carbono. Então, aqui no carbono vou colocar os 90 gramas, que é o pedido. 90 gramas de carbono que deve se queimar. O valor, qual será a quantidade do oxigênio, é que não sabemos. Então, aqui nós sabemos 1 mole de carbono possui quanto? 12 gramas. Então, aqui, já que temos 2 átomos de oxigênio, significa 16 vezes 2, que vai dar igual a 32. Significa que 12 gramas precisa de 32 gramas de o que? De oxigênio. Então, se forem 96 gramas de carbono, quantos gramas de oxigênio serão necessários? Então, vou fazer aqui x vai dar igual, este multiplica com este, então teremos 96 gramas vezes os 32 gramas do oxigênio. Tudo isso dividido por 12 gramas. Então, logo daí que x vai ser igual, temos aqui, x vai ser igual a quanto?
Então, na multiplicação de 96 vezes os 32 gramas de oxigênio, nós teremos 3.072. Tudo isso dividido por 12 gramas. Daí que x vai dar igual a quanto? X vai dar igual, esses 3.072 dividido por 12 vai dar 256 gramas nesse caso. Então serão necessários de 256 gramas para reagirem com 96 gramas do carbono. Então a opção correta, como nós podemos ver aqui, número 2, a opção correta é a linha A. Percebeu? Então vamos dar continuidade. Número 3. Os elementos do quarto grupo principal apresentam como característica principal a linha A serem todos metais. Não é verdade, porque, por exemplo, nós temos aqui os elementos do quarto grupo aqui na linha A, vamos pegar, temos aqui carbono, carbono não é metal. Então, por não ser metal, consequentemente, nem todos são metais. Temos aqui o germânio, não é metal. O silício é semimetal, chumbo e o estânio é que são metais, mas o carbono não é metal. Consequentemente, a opção A está errada. A linha B. 4 eletrões de valência. Sim, isto é verdade, pelo fato de que todos os elementos deste quarto grupo, na última camada, ou a camada de valência, eles têm 4 eletrões. Então, esta, a linha B, é que é a opção correta. Para não queimarmos tempo, vamos avançar. Número 4. Uma planta medicinal utilizada para regular a glicemia, que funciona como uma insulina vegetal, possui entre seus compostos químicos um alcano, cujo a fórmula contém 74 átomos de hidrogênio. 74 átomos de hidrogênio. Dados. Vou escrever aqui. Dados, ok? Hidrogênio temos quanto? Temos 74 átomos. Então, estamos aqui no número 4. 74 o quê? 74 átomos de hidrogênio. Portanto, o número de carbonos presente na cadeia é... Então, temos aqui as opções. Como é que nós vamos saber? Temos um número de átomos de carbono, entretanto, não temos um número de átomos... Temos um número de átomos de hidrogênio, mas não temos um número de átomos de carbono. O que nós vamos fazer? Vamos nos lembrar da fórmula. Vamos nos lembrar da fórmula dos alcanos. Nós já conhecemos a fórmula dos alcanos, que diz que CnH2n ainda mais 2. Então, nós entendemos que esta parte refere à quantidade de o quê? Do hidrogênio. Então, isto aqui, depois de calcularmos, vai nos dar o número de hidrogênio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esta parte e vamos igualar a 74, que é o número de hidrogênio. Então, vamos dizer 2n mais 2 deve ser igual a 74, ok? Átomos de hidrogênio. Então, nesse caso, o N representa o número de átomos de o quê? Do carbono. Então, vamos dizer 2N mais 2N vai ser igual, aqui já temos uma equação linear, 2N vai ser igual a 74. Pegamos esse para o segundo membro, já que é positivo passa a ser negativo. Então, passa a subtrair aqui. Tá vendo? Então, 74 menos 2, vamos ter 72. 2N vai ser igual a quanto? A 72, certo? Então, o nosso N vai ser igual a 72 dividido por quanto? Por 2, porque aqui está a multiplicar, se passa para o segundo membro, passa a dividir. Daí que o nosso N vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 36, porque 72 dividido por
2 vai ser igual a 36. Então, qual será a nossa opção aqui que temos no número 4, 36? É a opção A linha A nesse caso. É a opção correta. Percebeu? Número 5. Analise as afirmações sobre os hidrocarbonetos. Temos aqui, primeira opção. O ponto de ebulição de uma série de hidrocarbonetos aumenta com o aumento da cadeia carbônica. É verdade isto. Sempre que a cadeia carbônica vai aumentando, a tendência dela é de o ponto de ebulição cada vez mais aumentar. Então, por esse mesmo motivo, essa opção é correta. Por isso que na medida que a cadeia carbônica vai crescendo, os compostos vão se tornando mais sólidos. Então, e aqui temos aqui, opção 2, diz assim: os hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. É verdade. É isso que diz hidrogênio. Carboneto, que refere a o carbono. São compostos geralmente constituídos por hidrogênio e carbono. E essa afirmação também é o que? É verdadeira. Então, vou colocar aqui certo. Então, próxima opção, temos aqui a opção 3, né? Os hidrocarbonetos são compostos apolares e, por isso, solubilizam-se facilmente em água. São compostos apolares? Sim, são. Mas por serem compostos apolares, consequentemente, eles não vão se solubilizar facilmente em água, ou seja, compostos apolares não se solubilizam com muita facilidade em água. Então, por esse mesmo motivo, essa opção é o que? É falsa. Opção 3, o que? Falsa. Vamos colocar aqui X. E depois temos aqui opção 4. A interação intermolecular entre átomos de hidrogênio são de tipo dipolo induzido. É verdade essa afirmação? Sim, é verdade. A interação intermolecular desses compostos é dipolo induzido. Então, por esse mesmo motivo, a opção correta, ou seja, a quarta opção é verdadeira, ou quarta afirmação. Então, vamos aqui nas alternativas. 1 e 2, correto, somente. 1 e 2 é que são corretos somente. Não é verdade, pelo fato de que temos também a quarta opção, também, a quarta alternativa também é correta, a quarta afirmação é correta também. Logo, não é 1 e 2 que são somente opções corretas. Apesar de serem corretas, mas não são essas somente. A linha B, temos 1, 2 e 3 somente é que são corretas. Não é verdade, pelo fato de que essa terceira não é uma afirmação verdadeira, apesar de 1 e 2 serem verdadeiras. Então, opção 6. Temos aqui 1, 2 e 4. Então, diz assim, somente. É verdade que são somente essas opções. Das opções que foram dadas aqui, as opções corretas é 1, 2 e 4, que são as opções corretas. Então, nesse caso, a opção correta será o quê? A linha C. Agora vamos. Vamos para o número 6. Número 6 diz assim. Só ficar aí atento e vamos resolvendo. A massa de cal viva, nesse caso que é o monóxido de carbono, é esta aqui, como pode ver, que é obtida ou a massa de cal viva, que é obtida quando são submetidas à decomposição de 500 gramas de calcário, que é nesse caso este. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos que escrever a equação. Então, nós vamos dizer que esse calcário, ou seja, carbonato de cálcio, quando se decompõe,
ele vem formar cal viva, o chamado monóxido de carbono, ainda a reagir com o dióxido de carbono. É basicamente isso. Então, temos aqui as suas massas molares. Então, aqui nós temos 100. Essa aqui já que... Primeiro vamos acertar a equação, já que a equação está acertada, não há necessidade. Então vamos usar as suas massas molares. Quer dizer, 1 mole de carbonato de cálcio possui 100 gramas. Então vou escrever esses 100 gramas aqui. Então, e aqui diz que 1 mole de monóxido de cálcio é de 50, ok? 56 gramas. E ele está-nos a pedir a massa desse monóxido de carbono, que é nesse caso o cal vivo. Então vou colocar aqui X, que vai ser produzido na decomposição de o quê? Do calcário. Calcário este aqui, carbonato de cálcio, de 500 gramas de carbonato de cálcio. Então vou escrever aqui 500 gramas de carbonato de cálcio. Então o que vai ser? 100 gramas de carbonato de cálcio está para 56 gramas. Então 500 estará para quanto? Estará para X. Daí que X vai dar igual. Temos aqui. X vai ser igual ao que? 500 vezes 56. Tudo isso dividido por o quê? Por 100. Então, se formos 100, vamos aqui 0, 0, 0, 0, simplificamos. Então, o que teremos? Daí o nosso x vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 280, que é 5 vezes 6 vai dar 30. 30 vem 0, vai 3, e depois 5 vezes 5 vai dar 25, mais 3 dá 28. É basicamente isso, como nós encontramos esse resultado. Então, qual será a nossa opção correta aqui? Será a linha B, é a opção correta. Agora, vamos para o número 7, diz: o representante dos compostos dessas funções orgânicas são oxigenados, certo? Tem caráter relativamente ácido, porém menos ácido que ácido carboxílico. Em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, mas os seus sais são bem mais solúveis. Alguns são utilizados como desinfetante e na produção de resina. Então, qual desses aqui é usado com essas finalidades? Nós podemos encontrar o quê? Podemos encontrar os aldeídos. Aldeído, por exemplo, nós temos aí o formol. Ele é usado na produção da resina, assim também como uso na produção de desinfetantes. Então, essa aqui é que será a nossa opção correta. Mas não só, também é uma das funções aqui que é mais ácida relativamente ao ou mais próxima dos ácidos carboxílicos. Então, com essas duas aqui, afirmações aqui, nós chegamos à conclusão de que só são os aldeídos. Tenho aqui, número 8. A combustão é um tipo de reação química que tem como produto gás carbônico e água. Reagindo o álcool etílico e oxigênio na proporção em mol 1/3, quantos moles de dióxido de carbono são produzidos? Então, o que eu vou fazer? Primeiro vou escrever a equação claramente, depois vou acertar. Então, tenho o álcool etílico aqui, que vai reagir com o oxigênio. Eu já fui informado que os produtos vai ser o quê? Vai ser dióxido de carbono, ainda mais água, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou acertar essa equação aqui. Aqui eu tenho 2 carbonos, mas aqui eu tenho nos produtos um carbono, então vou colocar aqui 2. Depois, tenho aqui o hidrogênio, aqui eu tenho 6, mas nos produtos eu tenho 2, então vou colocar aqui 3, de modo que eu tenha 6. 3 vezes 2 passa a ser 6. Daí eu vou passar para o oxigênio. Oxigênio eu aqui tenho aqui oxigênio, nos produtos tenho
3 vezes 2, 3 vezes 1, desculpe, vai dar quanto? Vai dar 3. Ainda 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 3 dá 7. Então tenho 7 nos produtos. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 3. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 mais 1 dá 7. Se sabe fazer acerto de equação, então acho que não é difícil fazer isso. Agora, se não sabe, tem vídeo aí, é só procurar no meu canal aí, tem um vídeo que explica sobre o acerto de equação. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho, quando eu tenho aqui 1 mol, veja aqui, eu tenho aqui 1 mol e aqui eu tenho 3 mol. Vou colocar aqui 1 mol. Na medida que eu uso 1 mol de etanol, eu vou precisar de o quê? De 3 moles. Aqui esse 3 aqui representa o número de mol. 3 moles de o quê? De oxigênio. Então, quantos moles eu vou precisar nessa proporção? Quantos moles de dióxido de carbono serão formados? E já que eu aqui só vou pegar, aqui quantos moles foram formados? 1 por 3 foram formados quando reagiu 1 mole e 3 moles de oxigênio, formou-se 2 moles de o quê? De dióxido de carbono. Tenho aqui 2 moles de dióxido de carbono. Então, qual é o pedido? Quantos moles de dióxido de carbono são produzidos quando são usados essa proporção de 1 por 3? Ou seja, 1 mole de etanol por 3 moles de oxigênio. Qual será a quantidade de mole de carbono? Então, claramente são 2 moles. Então, a opção correta nisso aqui vai ser a linha B. Certo? Se tem dúvida, pode perguntar. Esteja à vontade. Tenho aí, ou pode fazer parte aí do grupo no WhatsApp, onde você pode mandar questões e tudo mais. Tem o número do WhatsApp aí na descrição do canal. E peço para que desde já que se subscreva no canal para estar nos apoiando. Então vamos aqui, número 9. Diz assim. Número 9. Número 9 diz: sobre as regras de nomenclatura estabelecida pela UPAC para os compostos orgânicos, são apresentadas as seguintes afirmações. Ponto 1. Temos as ramificações devem vir antes do prefixo. Isto é verdade? Sim, é verdade. Antes do prefixo é onde nós colocamos o nome das ramificações, claramente. Então, a primeira afirmação é correta. Depois, a segunda afirmação. A cadeia carbônica deve ser enumerada da extremidade mais próxima das características mais importantes do composto, na ordem: grupo funcional, insaturação e ramificação. Essa afirmação é verdadeira? Sim, é verdadeira. Primeiro, nós temos que respeitar o grupo funcional. Em segundo, temos que respeitar a insaturação. Se não tiver o grupo funcional, então se respeitamos a insaturação. Se não tivermos insaturação, vamos respeitar as ramificações. As ramificações é basicamente isso. Se não temos, vamos respeitar as ramificações. Então, essa opção é correta. Depois, próximo passo, ponto 3. Se a cadeia carbônica apresenta duas ou mais ramificações, elas devem ser indicadas em ordem de complexibilidade. Verdade ou falso? Isso é falso. Por que é falso? Aqui elas devem ser indicadas de acordo com a ordem alfabética, não de complexibilidade. Logo daí que o ponto 3 não é verdade. Então vamos aí para aqui mais uma opção aqui. Vou girando aqui. Vou girando aqui. Vamos. Temos aqui. Então, a quarta opção ou a quarta afirmação diz assim: a terminação que indica o grupo funcional dos álcools é al. Esta afirmação é o que? É falsa.
Os álcools, a terminação termina em ol. Ol, etanol, por exemplo. Então, essa terminação é usada para aldeídos. Logo daí, a quarta afirmação também é o que? É falsa. Então, e depois, temos aqui a quinta afirmação. O tipo de ligação entre os carbonos é indicado pelo infixo. Isso até aqui é verdade. Ligações simples, ANI, ligações dupla, N e ligação tripla, IN. É verdade isso? Sim, é verdade. Então, a quinta afirmação é o que? É verdadeira. Então, temos as falsas 3 e quarta. Então, vamos aqui nas opções. São verdadeiras as afirmações 2 e 3. A afirmação número 2 é verdadeira sim, mas a 3 é falsa. Logo, essa opção está errada. A linha B, somente quarta. Quarta é falsa. Depois, a linha C, temos aqui terceira e quarta. As duas são erradas. A linha D, temos primeira, segunda e quinta. Essas são verdadeiras, porque a primeira é certa, a segunda é certa e a quinta é certa. Então a opção correta é a linha D. Então daí vamos aqui para o número 10. O número 10. Então no número 10 diz a fórmula molecular de um cicloalcano com 8 átomos de carbono é. Então deixa só vos fazer perceber uma coisa. Número 10 aqui. Para os cicloalcanos, eles vão obedecer a mesma fórmula que a dos alcenos. Então, basicamente, os ciclos alcanos, eles obedecem a mesma fórmula que os de ciclo, ou mesma fórmula que os de alcenos. Então, o que nós vamos fazer? Basicamente, nós temos CN e H2N. Então, o que nós vamos fazer? Se nós temos, está a dizer que o ciclo alcano de 8 átomos de carbono. Então, aqui no N, no carbono, aqui vamos colocar o quê? 8. Então, vamos calcular aqui essa parte do hidrogênio para sabermos quantos hidrogênios serão. Então, aqui temos aqui 2N. Então, 2 vezes, no N vamos colocar o quê? O 8 aqui. Vou colocar aqui o 8. Não sei se está visível aí. Se nós... Quero acreditar que está. Então, 8 vezes 2 vai ser 16. Daí que tudo isso dá igual ao quê? A 16. Estamos a dizer que o hidrogênio será 16. Como provar isso? Temos aqui uma opção. Sim, temos que a opção, ou seja, a linha A, é que é a opção correta.